Amara Moira, sou travesti, 31 anos, escritora, prostituta, doutoranda em teoria literária pela Unicamp. Faz só 2 anos que eu pedi para a primeira pessoa me tratar por Amara Moira. Faz só 2 anos que eu pedi para a primeira pessoa me chamar por Amara. E a impressão que eu tenho é que antes desses 2 anos o mundo estava um pouco dado para mim. Era muito mais fácil existir nesse mundo, era muito mais fácil eu simplesmente me concentrar nos meus objetivos pessoais e as coisas aconteceriam, né? E a partir do momento que você se vê travesti, a partir do momento que os outros te veem travesti, você descobre que você vai ter que disputar bastante mais esse mundo, disputar bastante mais o que as pessoas acreditam que você é capaz. E aí essa questão da militância passou a ser parte intrínseca da minha vida. Eu não conseguia mais me ver simplesmente fazendo outra coisa que não tentando garantir que esse mundo pudesse nos acolher, nos respeitar, onde a gente pudesse habitar de fato, né? Conviver com as pessoas que não são travestis, né? Isso que é tão absurda essa ideia. E eu acredito que a candidatura surgiu veio naturalmente desse processo de militância, né? Então, 2 anos intensamente me jogando de cabeça nesse projeto de construir um mundo habitável para travestis, para pessoas LGBTs, para mulheres. Acho que tudo isso veio e, de repente, pensar que eu posso estar num desses espaços onde são tomadas decisões que afetam diretamente as nossas vidas, pensar que eu posso, a partir desse espaço de poder, também colocar em outro nível a discussão sobre LGBTs na política, quais são os espaços que a gente pode ocupar, quais a gente não pode ocupar, não tem nenhum LGBT assumido na nossa Câmara de Vereadores. Isso faz com que o combate à LGBTfobia, por exemplo, não seja uma prioridade. Temos apenas uma mulher naquele espaço, né? Um espaço onde só tem uma mulher, não é um espaço onde o combate ao machismo também é uma prioridade, né? Então, eu quero que essas lutas sejam prioridade da Câmara Municipal de Campinas. A candidatura acho que vem um pouco daí. O TSE não tem uma política de nome social, né? Na verdade ele nem entende isso. O que eles propõem na verdade, é o nome fantasia, né? Essa coisa do, sabe, Amara Moira pro TSE é Tiririca pro outro candidato lá que ninguém sabe o nome. É simplesmente um apelido, né? A forma como você é mais conhecida pela comunidade, essa forma você quer que seja o nome da sua campanha, então esse é o nome da sua campanha, esse não é o seu nome, sabe? A verdade do sujeito está no outro nome, no nome da burocracia. Só que no caso das pessoas trans, a gente tenta fazer com que o nome social seja uma forma de dificultar a exposição desnecessária do nosso nome de registro, né? Porque o nosso nome de registro traz constrangimento, traz humilhação, traz vários problemas para nós, né? Pessoas tentam nos agredir nos chamando por esse nome, tratam esse nome como nosso nome de verdade, o nome que diz o que somos, o que deixamos de ser, né? Então, eu gostaria que o TSE soubesse esconder esse nome de uma exposição desnecessária, ele não sabe fazer isso. Então você vai no site de prestação de contas, está lá, nome de registro, só no nome de registro. Você vai nos sites que disponibilizam informações sobre as eleições de 2016, está lá o nosso nome de campanha e está embaixo o nome de registro, né? Então, ou seja, todas as candidatas trans que não retificaram documentos nessas eleições, todas as pessoas trans que estão concorrendo a cargos, elas vão inevitavelmente ter seus nomes de registro expostos na rede social. Existe muita gente que se incomoda com o fato de eu ser uma militante dos direitos de prostitutas, né? Então, isso é um debate ainda muito tabu na sociedade, né? Isso eu enfrento restrições tanto da direita conservadora, né, quanto mesmo da esquerda, do movimento feminista, porque esse debate ainda não está posto esse debate ainda está muito em aberto, né? E como é tão difícil, como é tão estigmatizada a condição da prostituta, é difícil que a gente venha a público trazer as nossas falas, fazer com que a gente assuma o protagonismo dessa luta. É muito difícil fazer isso nesse contexto tão machista, tão
violento com a mulher que exerce a própria sexualidade e cobra por ela, cobra pelo exercício dessa sexualidade. Então, já vi, por exemplo, gente lançando campanha para denunciar a ouvidoria pública de Campinas por estar fazendo uma campanha que coloque em pauta os direitos de profissionais do sexo. Então, denuncie lá a Mara Moira porque ela é prostituta e está fazendo campanha pelos direitos de prostitutas. Para algumas pessoas isso é absurdo. Eu gostaria que isso fosse... que absurdo fosse alguém querer inviabilizar uma campanha dentro de um universo de 800 candidaturas por conta dessa pauta, né? Quando eu vou no Itatinga falar sobre campanha, quando eu vou falar sobre que eu estou sendo convidada, né, pensar que o bairro do Itatinga é um bairro de migrantes, né, de pessoas que estão em constante fluxo pelo Brasil todo. Então ali não é um público que vai votar em mim, mas é um público que precisa muito de atenção do poder público, né? Então eu gostaria que a Câmara levasse como uma prioridade que as pessoas que ocupam aquele espaço pudessem ter vidas mais dignas, pudessem encontrar uma vida menos hostil pela frente. Então, quando eu vou lá falar que eu sou candidata, eu sinto dois tipos de reação, né? De um lado, uma euforia, assim, muitas vezes, e falo, nossa, que legal, né? Uma trans, uma travesti, uma de nós está aqui saindo candidata. Mas, de outro lado, também eu vejo uma preocupação, será que não estão te usando para conseguir votos, né? Porque é muito bonito, né? O partido chegar e coloca lá uma travesti, uma trans, e aí consegue votos, mas não tem nenhum comprometimento de fato com essa categoria, né? Com essa comunidade. Então, ali uma disputa, né? Eu vejo muita verdade no que elas dizem. Quando eu penso na importância política de minorias estarem se candidatando, né? O racismo na nossa cultura é gigantesco, né? Importantíssimo candidatos negros estarem cada vez mais empoderados e se apoderando desse espaço, fazendo com que suas pautas, suas demandas sejam ouvidas e impondo o debate racial na decisão de todo tipo de projeto, né? Então, tem projetos que não vão direcionar diretamente lidar com a questão racial, com a questão feminista, com a questão LGBT, mas a perspectiva LGBT, a perspectiva feminista, a perspectiva racial, todas essas perspectivas têm algo importante a dizer sobre transporte, sobre educação, sobre saúde pública, sobre cultura, sobre cidade como um todo, né? Depois que eu me lanço candidata, né, depois que eu falo publicamente que eu vou sair, ainda não tinha me lançado, eu começo a chegar em espaços de pessoas que eu respeito, que admiro muito, espaços de militantes que são muito importantes na cidade, e essas pessoas começam a me olhar com outro olhar, né? Parece um quê de, é muito cedo para você sair candidata, você ainda não conhece tão bem política para você se aventurar nesse espaço, acham que eu ainda não tenho maturidade para ocupar nem para ocupar o cargo, nem para conduzir uma campanha, né? E aí ficam achando que é uma questão muito superficial. E pensar que a gente tem 800 candidatos concorrendo às eleições em Campinas, só em Campinas. E 800 candidatos, isso significa que a gente precisa de candidaturas comprometidas com movimentos sociais, comprometidas com ideais de esquerda, comprometidas com a luta feminista, com a luta antirracista, com a luta anti-LGBTfobia. E então, essas pessoas que têm alguma visibilidade, elas precisam sim colocar essa visibilidade a favor da construção desse processo eleitoral, de um processo eleitoral mais politizado, né, que aproxime as pessoas dessa discussão. Mas eu vejo isso acontecer, né, a partir do momento que está escrito na minha testa, né, candidata a vereadora. Parece que todo lugar onde eu entro, as pessoas me veem como, lá vem a menina que quer roubar votos, ou então que quer nos convencer a votar nela, sabe?
e não conseguem me ver de outra forma, né? Só conseguem me ver por esse olhar, sabe? E isso faz com que eu não consiga em espaço algum falar que eu sou candidata, né? Tem muita gente dizendo pra mim, né, que quer muito me ver eleita ao final desse processo eleitoral, mas que teme muito pela minha saúde mental, uma vez que eu esteja lá dentro, né? E isso com alguma razão, né? Imagina que eu vou enfrentar ali um dos ambientes mais reacionários possíveis que existem nesse país. A Câmara que faz uma moção de repúdio contra Simone de Beauvoir, né? Uma das maiores pensadoras no Ocidente, né? Uma das mulheres mais importantes da história do Ocidente. E de repente, então eu vou estar ali nesse espaço querendo colocar que a pauta de gênero, que a pauta LGBT, que a pauta de prostitutas, que a pauta racial sejam centrais para a gente pensar cada deliberação que aquela Câmara vai fazer, né? Então a gente vai determinar como é que vai ser a educação na cidade, a gente vai discutir através desses vieses, né? Então, saúde, transporte público, tudo isso é bastante importante a gente colocar, né? Quem faz esse debate com qualidade é quem está de forma mais profunda participando desses movimentos, né? Se a pessoa não tem intimidade com esses movimentos, né? Uma Câmara feita só de homens cis, branco, hétero, cristão, eles não têm intimidade com o debate feminista, eles não têm intimidade com pauta de mulheres, né? É importante que a gente pense de que forma um mandato pode ser atuante na construção de uma Campinas menos machista, menos LGBT-fóbica, menos racista, menos capacitista, a gente pensar de fato leis que garantam acessibilidade para pessoas com deficiência, a gente pensar de fato como fazer com que as escolas sejam espaço não de reprodução dessa sociedade desigual, dessa reprodução desses pensamentos que estão aí mantendo grupos oprimidos, mas fazer da escola e da educação uma forma de libertação do indivíduo, uma forma de transformação do indivíduo e da sociedade, né? Então, não, se a família é machista, então a escola não deve se meter nisso? Não, a escola tem que se meter nisso sim. A escola tem que criar pessoas que não sejam machistas, não interessa como a família dela pensa. Então, acredito que essa é uma prioridade dessa campanha e, uma vez eleita, essa seria uma prioridade do meu mandato, né? Pensar de que forma a gente vai transformar Campinas numa cidade mais segura para mulheres, para LGBTs, para prostitutas, para pessoas negras. A gente pensar de que forma a ação da polícia vai ser menos violenta contra esses grupos sociais, garantir uma delegacia da mulher aberta 24 horas por dia, garantir atendimento não misógino às mulheres vítimas de violência nos hospitais, né? Então, acho que garantir que também a saúde no município de Campinas consiga acolher a população trans e a população LGBT sem discriminação. Então, acho que essas são algumas das pautas mais importantes para a gente colocar agora. Uma coisa que sempre me colocam, né? Eu lembro que no começo da minha campanha isso era muito forte. As pessoas que vieram construir minha campanha, né? Nem todas aquelas pessoas eram LGBTs, né? E aí ficavam muito incomodadas com o medo dessa campanha ser uma campanha só LGBT ou só focada em travestis, né? E que seria importante a gente discutir cidade como um todo e não só a perspectiva travesti, prostituta, feminista, né? Mas eu fico às vezes pensando, né? Pô, se a gente pensar só na Campinas que existe para mulheres, para LGBTs, para prostitutas, já é uma Campinas gigantesca, né? Então, quando falam, mas essa vai ser só uma campanha feminista, essa vai ser só uma campanha LGBT, não existe só uma campanha feminista, só uma campanha LGBT. Isso já é coisa pra caramba, pensar que temos uma mulher eleita numa Câmara de 33 vereadores em Campinas, sabe? Então, pensar quem ali tem um comprometimento efetivo com a pauta feminista, com a pauta LGBT. Ninguém. Então, é importante que esse debate esteja lá de alguma forma presente e que esteja orientando as discussões que aquele espaço vai fazer. Né?